É uma grande alegria, né, participar desse estudo com a Casa Joana d'Arc, o Centro Espírita Joana d'Arc, em meio a tantos amigos, tantos companheiros aí de longa data, né? E hoje a nossa proposta é falar da passagem evangélica, um só rebanho, um só pastor. Essa passagem ela está no Evangelho de João, quando ele nos diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Então, quando Jesus nos fala, tenho ainda outras ovelhas que não estão neste aprisco, o que será que Jesus quer dizer com isso, né? Que fora daquele meio ali dos judeus que ele convivia, haveria outros rebanhos, né? E são esses rebanhos que a gente vai ver o trabalho altaneiro de Paulo, buscando, levando o evangelho além das fronteiras conhecidas, toda a fronteira, todos os países conhecidos naquela época, e por meio de todos esses seus apóstolos e aqueles que os sucederam, e a gente lembra daquela passagem de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando ele dirige, né, aqueles 500, né, o capítulo que fala, os 500 da Galileia, e quando Jesus fala, enviei os meus apóstolos ao meio de lobos, e eles seguirão à frente, para que vós os seguis. E ele designa ali também para aqueles 500 da Galileia, que seriam os multiplicadores. Eles são semeadores, e vós sereis o fermento. Então, ao longo da nossa história, a gente tem esses trabalhadores do Cristo que responsáveis para que a sua palavra chegasse até nós. Então, quando ele está dizendo, tem outras ovelhas fora desse aprisco, ele estava dizendo de todos aqueles que estavam ali fora da Galileia, e falava também daqueles que estariam por vir, obviamente. Nós, né, que talvez estivéssemos ali, talvez não, mas que também escutaríamos a sua palavra. E por meio de quem que a gente pode escutar a palavra de Jesus? Por meio daqueles que divulgam. E é esse trabalho também nosso, né? Nós agora, como também compondo esses 500 da Galileia, e ali Jesus não escolheu, estavam todos aqueles no monte ali, que estavam buscando a sua presença. E ele, então, designou a todos essa tarefa. Essa tarefa, então, cabe a todos. E ele, então, fala, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí eu pergunto, né? E essa promessa do Cristo já terá se cumprido? Será que a gente já vive esse momento em que há um só Cristo, um só pastor? Porque até antes de Jesus, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as lutas, e todas as lutas, todas as guerras, cada uma trazia o seu Deus, né, à frente, aquele Deus que haveria de conduzir os exércitos. E quando Jesus pronuncia a oração dominical, e ele nos fala, Pai Nosso. Então ele tira Deus daquele exclusivismo dos judeus e estende a sua palavra, estende a sua irmandade a todo o mundo. Então todos agora somos filhos do mesmo Pai, e todos sendo filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Então, com duas palavras, Jesus fez uma revolução religiosa. Tirou Deus do exclusivismo e estendeu esse manto de Deus a todos nós, a todos os seres humanos e a todos os seres da criação, podemos dizer, né? E aí nós não vivemos aí, e o que a gente esperava que a partir dali as guerras acabassem, né? Todo mundo vivendo com essa noção de sendo filhos do mesmo Pai, vivêssemos efetivamente em fraternidade a partir dali. Tanto que Emmanuel fala, né? O que simboliza a cruz?
se nós olharmos o simbolismo da cruz, é uma espada enterrada no chão. Então, a partir daquele momento, nós não teríamos mais disputas. E foi exatamente o contrário. A partir dali, e logo 10 séculos, menos de 10 séculos após, nós temos as cruzadas, e os cristãos que deveriam levar essa fraternidade vão trazer divisão com a cruz à frente. As cruzadas foi uma guerra religiosa, obviamente também atendendo a interesses mundanos, podemos dizer assim, interesses materiais, mas trazendo a divisão quando deveria trazer a união dos povos. Então, nós não vivemos, e a partir daí nós temos os divisionismos dentro do cristianismo, e Jesus não propunha fundar uma religião, Jesus propunha agrupar todas as pessoas sob esse manto, sob essa fraternidade universal. Então, nós não vivemos efetivamente, não cumprimos ainda, não conseguimos alcançar esse estágio de um só rebanho, um só pastor. E aí nós entendemos que é um desafio, e é esse desafio que ele propôs no início do apostolado, que está também em Boa Nova, quando ele se dirige a 2 jovens na praia e diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido para fundar o seu reino na terra. Esse reino de Deus ainda não está fundado, ele ainda não impera sobre toda a terra, ainda não está presente em todos os corações. Nós ainda não vivemos uma fraternidade. Se nós pegarmos o globo terrestre, aqui nós temos um globo terrestre, se nós pegarmos, nós vamos vendo todas essas cores que existem no globo terrestre. Todas essas cores são divisões. Divisões políticas, divisões econômicas. E aí, quando a gente olha, aqueles que já saíram da órbita terrena e conseguem olhar a Terra de fora, como eles veem? Um astronauta disse, é uma bela bola azul brilhante, linda como uma bola de árvore de Natal. Então, não existem esses divisionismos quando a gente olha de fora, esse divisionismo existe aqui dentro. E é esse o desafio que nos apresenta ainda, de trabalhar para a fundação desse reino. E aí a pergunta que eu colocaria: qual a contribuição do Espiritismo para que cumpra essa promessa de Jesus? Um só rebanho e um só pastor. O que o Espiritismo tem a apresentar em relação a isso? Quando ele nos diz, quando o Espiritismo traz esse conhecimento sobre toda a nossa história e sobre o nosso futuro. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nos fala do ponto de vista, e quem tem essa noção melhor da vida futura, tem a esperança nessa vida futura. O Espiritismo nos traz, então, conhecimento desse passado e os fatos, o que a história apresenta em termos materiais, o próprio desenvolvimento da espécie humana, mas mostrando que existe um plano maior, um plano superior, comandando todo esse projeto e todo esse processo de evolução. Quando Emmanuel nos fala em A Caminho da Luz, desde o início dos povos, desde a formação do planeta e toda a evolução das espécies biológicas e todos os seres que vêm habitar o nosso planeta. Quando Emmanuel nos mostra que outros orbes terrestres já passaram por processos semelhantes ao nosso, semelhantes a esse processo que nós estamos vivendo. E quando o Evangelho nos esclarece, no capítulo 3, que há muitas moradas na casa de meu pai, e que nos mostra essa classificação dos planetas, mostrando que nós já superamos os pontos iniciais do primitivismo, que estamos num ponto intermediário, desse planeta de expiação e provas, e passando para um plano superior. Essa grande escola chamada Terra vai mudar o seu currículo, ela vai mudar as condições de estudo e de aprendizado. Os conflitos darão agora descanso e nós viveremos uma fase de refazimento. Então, esse conhecimento
nos consola, esse conhecimento nos dá segurança para que a gente possa avançar nesse processo de evolução. E aí eu pergunto, a segunda pergunta, por termos todo esse conhecimento, por termos toda essa clareza, o Espiritismo é que vai fazer essa transição? O Haroldo coloca muito bem isso, né? Será que o Espiritismo é que, porque nós entendemos o processo, mas será o Espiritismo que vai comandar esse processo de transição para essa nova era, para esse mundo de regeneração? Será que é isso? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, eu lembro uma história que acredito que vários conheçam, né? A história de um escritor, um jornalista americano, e ele estava ali com a incumbência, ele precisava terminar um artigo que deveria ser publicado no jornal no dia seguinte, e ali do seu lado estava o filho, ele cuidando do filho, e o filho estava perturbando, né, aqui entre aspas, né, e a gente acha que as crianças nos perturbam, às vezes até dentro da casa espírita a gente acha que a criança perturba, né, e eu lembro uma fala do Chico, que as casas têm que estar aptas a receber, né, se tem opção de ter salas separado, óbvio, mas se precisar no mesmo ambiente, a gente tem que ter essa capacidade de acolher também as crianças e não fazer como aquele momento lá em que as pessoas queriam afastar as crianças e ele ordena que deixai-as vir. Então, aquele jornalista estava ali com a incumbência de fechar, né, a sua matéria e o filho ali do lado brincando. E ele, então, tem uma ideia. Ele abre uma revista e vê um mapa dos Estados Unidos, recorta aquela página e faz em pedacinhos, né? Recorta em pedacinhos aquela página e pede para a criança montar de novo o mapa dos Estados Unidos. E aí ele pensou, agora eu vou ganhar algumas horas de sossego, né? Passado minutos breves, o filho traz o mapa montado. E ele se surpreende com aquilo e pergunta, mas como, filho, se você foi capaz de montar, provavelmente é uma criança pequena ainda, né? Como você foi capaz de montar esse mapa com tanta rapidez? E o filho responde, do outro lado estava a figura de um homem. Bastou que eu montasse a figura e virasse, e o mapa estava montado. Então, nós vamos construir esse mundo de regeneração, nós vamos formar essa nova etapa para o planeta por meio dos homens. Então, não é o Espiritismo e nenhuma das religiões que irá fazer essa transição e essa passagem para essa nova era, para esse novo mundo. São as pessoas que absorverem esses ensinamentos do Cristo, essas cartas vivas, passarmos a sermos mesmo essas cartas vivas do Evangelho de Paulo, como nos diz Paulo, para que possamos construir essa nova era. Então, somos nós, espíritas, atuando nos setores próprios da sociedade em que estamos localizados, com esse conhecimento e com essa consciência que nós vamos fazer a mudança. É isso que nos fala o Evangelho, quando ele nos fala do poder moralizador da doutrina espírita. Quem tem essa noção, quem tem o conhecimento da vida futura, ele tem mais segurança e ele sabe relativizar os fatos materiais em relação aos fatos da vida futura. Não é isso? Então, não é o Espiritismo que vai fazer a transição, mas os espíritas e aqueles que receberem a mensagem e absorver. Essa é uma outra questão. Nós vivemos, né, estamos vivendo aí, e aqui a gente já pode abrir esse parêntese, nós estamos falando por meio da tecnologia, quando nós teríamos hoje as palestras presenciais na casa espírita. Então, é uma pergunta, né? Será que é o Espiritismo que todas as pessoas se tornariam espíritas a partir desse momento que todos se tornarem espíritas e vivenciar essa consciência, é que já estaremos nesse mundo de regeneração?
E aí a gente vê, será que as casas espíritas teriam condições de abrigar toda a humanidade terrestre? Absolutamente. Então, o que nós estamos vendo hoje, com a questão da pandemia, é o conhecimento espírita saindo dos livros, saindo das casas espíritas, por meio da tecnologia, onde chegam para encontrar guarida no coração humano, e aí poderem fazer as transformações. É isso que nós vamos encontrar. E nesse momento da pandemia, então, o que nós vemos é que pessoas perdidas buscam, e a gente vê isso, né, no próprio exercício profissional, a gente vê, outro dia nós estávamos numa reunião e um companheiro dizendo isso, olha, eu vou tratar dos meus negócios lá, do meu trabalho, e as pessoas ficam apresentando, mostrando nesse momento as dúvidas que estão habitando e o que o Espiritismo tem a apresentar. O que é fundamental dizer nesse momento, gente, para essas pessoas? Eu acho que é fundamental dizer, mostrar que me lembra aquela passagem quando Chico estava passando um momento de grandes desafios na vida dele e estava triste, né? E aí ele pede a Emmanuel que interceda em nome dele, junto à Mãe Santíssima, para que ela enviasse uma palavra de conforto, de reestruturação para ele. E quando Emmanuel retorna, ele pergunta, o que ela disse? E ele falou assim, olha, ela mandou dizer que isso também passa. Então, essa a mensagem fundamental que nós precisamos levar aos nossos companheiros, que isso também passa. Essa é que é aquilo que as pessoas estão precisando conhecer, né, para a sustentação da sua própria fé. E aí eu pergunto, falando em fé, né, qual que é o papel da fé nesse processo? Por que é importante termos fé para que possamos conseguir superar esse momento? Esse momento de grandes dúvidas, de grandes hesitações e de grande ansiedade que nós estamos vivendo, né? E como que nós vamos construir essa crença única, né? Como seria esse momento? Então, aí nós vamos buscar no capítulo do Evangelho, né, que é a fé transporta montanhas, no capítulo 19. E aí a gente já começa pensando sobre isso, né? Que montanhas são essas que a fé consegue transportar? A montanha das nossas incredulidades, mas há também as montanhas dos nossos individualismos, das dualidades, dos nossos divisionismos e dos exclusivismos da fé. Porque, de certa forma, assim como os judeus, nós vamos passando a considerar aquele Deus em quem acreditamos o nosso Deus. E meio que as pessoas de fora não mereçam participar dessa crença. Então, essa abertura do coração que a gente precisa ter. E é justamente nesse capítulo, quando Kardec nos fala da fé religiosa e da condição da fé inabalável, que ele vai dizer, né? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Então, cada religião tem o seu preceito e cada uma delas acredita estar na posse absoluta da verdade, né? E está escrito isso no Evangelho, está escrito lá na Gênesis novamente. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. E qual que é a fé inabalável? A fé inabalável é aquela capaz de encarar, né, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, por aí a gente já começa a entender qual que é esta fé que há de nos unir em vez de dividir. É aquilo que Kardec falou lá na introdução do Evangelho, quando ele nos fala que se podemos dividir o Evangelho em 5 partes, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que deram origem aos dogmas da Igreja.
Então, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que deram origem aos dogmas da igreja. Então, são essas 4 partes do Evangelho, e que são partes polêmicas, e que cada religião tem a sua interpretação e gera, então, conflitos, geram esses divisionismos da fé que nós conhecemos tanto. Mas que teria uma 5ª parte, e essa 5ª parte, que é o fundamental do Evangelho, essa parte não gera polêmica. Todas as religiões se encontram nesse princípio da fé, que é o princípio moral. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é esse fundamento moral que todas as religiões, é o ponto de encontro de todas as religiões. E é isso que nós precisamos priorizar e deixar de lado essas questões, poderíamos chamar questões pontuais, questões secundárias, né? E Kardec continua, então, no capítulo 19, quando vai nos falar da fé ativa, né? Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com ela uma trindade universal. Então, a esperança e a caridade. O que a esperança nos traz, gente? O que é a esperança? Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que fala da felicidade, né? O que é a felicidade? Quando Kardec formula a questão aos luminares, né? A felicidade é um fato tão individual e cada um, ela é tão subjetiva, mas haveria alguma medida comum de felicidade? E aí a resposta dos espíritos. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila. Mas tem um terceiro elemento, a fé no futuro. Então, se eu não acredito no futuro, se eu vivo uma vida exclusivamente aqui, de momento, aquilo que Dona Joana de Ângeles chama de vida horizontal da materialidade. Quando eu me preocupo apenas em comer, em trabalhar e em me reproduzir. Basicamente, uma vida horizontal. Quando eu me limito a isso, eu não conheço a felicidade verdadeira. E essa felicidade, porque eu vou viver a ansiedade do término. Eu vou viver a ansiedade de perder tudo isso em que eu acredito, que são as questões materiais. E a gente vê isso no momento em que uma pessoa se aproxima do momento de um desencarne. E aí que a gente vê que precisa de uma sustentação dessa esperança, dessa fé no futuro. Mas se nós acreditamos no futuro, nós não podemos viver nos nossos individualismos. Eu preciso trabalhar, melhorar esse mundo que está aqui, esse mundo de injustiças, esse mundo de divisões. Então, eu preciso atuar, e aí entra a caridade. É a caridade que é esse móvel, a caridade que nos movimenta para fazer essa transformação. Transformação que, obviamente, começa em mim. E a caridade verdadeira é aquela caridade que começa em mim. Porque também no Livro dos Espíritos, o que é a caridade? É aquele que nós conhecemos, né? É o BIP, né? Para a gente assimilar, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade. E é isso que nos faz. Então, são fórmulas, né? Benevolência, indulgência e perdão. De vivermos melhor em sociedade. Então, é por meio da caridade que nós aprimoramos o meio social em que nós vivemos. Por meio da caridade verdadeira. E por isso que nós temos, de quando em quando, essas figuras luminares que vêm à Terra para dar esse exemplo de caridade verdadeira e fazerem a transformação nos corações humanos. Por isso que nós temos essas inspirações superiores, né? E aí Kardec nos fala ainda nesse capítulo 19. A fé sincera
é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Olha aqui, a gente lê e relê o Evangelho e às vezes não percebe a profundidade dos ensinamentos. Eu vou repetir essa parte. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Então, porque ele está aí discorrendo quando fala que a fé é inata do ponto de vista reencarnatório, né? De certa forma, a gente já traz essa noção. Mas nós precisamos, mesmo aqueles que não têm fé e que necessitam, estava falando agora há pouco, quando alguém se aproxima do momento do desencarne e que não acredita em nada, que tristeza, que ansiedade, que sofrimento que dor para essa pessoa. E ela, muitas das vezes, ela busca veementemente alguém que possa esclarecê-la, que possa trazer mais elementos de conhecimento para ela saber aquela ponte que ela vai cruzar. Como alguém que vai conhecer um novo país. É essa a imagem que Kardec nos traz, né? Quando a gente vai preparar uma viagem para um novo país, nós queremos saber como é o clima, nós queremos saber como são os costumes, quais são as vestimentas que nós devemos preparar nesta viagem. E é essa viagem que todos nós faremos um dia, quando encerrarmos, né, a nossa trajetória aqui nesta existência, e toda vez que nos aproximamos desse momento do embarque ou do retorno, né, aí a gente quer saber o que nos espera. E aí a exortação desse capítulo 19. Pregai pelo exemplo de vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela esperança firme, para lhes dardes haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, que nos coloque em condições, essa mensagem maravilhosa do espírito protetor que assina pelo nome de José. Nós não sabemos se é o José do Egito, né? Que foi um dos netos lá de Abraão. Então, o que nos prepara, nós não eu lembro que essa é uma questão apresentada a Joana de Ângeles, né? Se nós devemos ficar pensando nas vicissitudes que a vida pode nos oferecer. Não há que pensar nos infortúnios que nós podemos enfrentar na nossa vida. Devemos nos preparar para estarmos em condições de enfrentar esses infortúnios. E o que nos dá a condição, o que nos dá a estrutura, o que nos dá capacidade de enfrentar as adversidades da vida? É justamente essa esperança firme. E nós encontramos por meio da fé. Então, essa é uma das questões, né, para entender qual que é o papel da fé nessa transição para essa nova realidade de uma crença única. E aí a gente chega agora quando Kardec vai tratar especificamente dessa questão no livro A Gênese, no capítulo 17, que fala das predições do Evangelho. Então ele já inicia falando da pedra angular, que a pedra angular, o que é a pedra angular, meus amigos? Nas construções antigas que eram feitas de pedra, a pedra angular que era colocada, como o próprio nome diz, num dos ângulos de parede, e ela ali era que direcionaria toda a linha, né, todas as linhas, a partir daquela pedra, do posicionamento daquela pedra, que direciona todas as linhas que darão origem àquela construção. Então, qual que é a pedra angular dessa fé? É justamente a palavra de Jesus, o Evangelho. E é nesse ponto que, a partir dali, que nós vamos entender essa ideia de um só rebanho e um só pastor, como ele nos fala no Evangelho de João. E aí Kardec vai nos colocar de forma muito objetiva. Todas as religiões querem a unidade. Todas as religiões querem unidade. Mas cada uma quer que a unidade aconteça no seu espaço, no seu território, nos seus princípios, porque cada uma se acha
possuidora das verdades absolutas e das verdades eternas. Então, a ideia da unidade na fé, eu quero que ela aconteça no meu reduto, no reduto da minha religião. Então, seria aquilo que todas as outras religiões deveriam confluir para a minha. E aí ele estabelece esse paralelo, né, dizendo que a unidade se fará em religião, fará, como já acontece no campo social, no campo político e no campo econômico. E aí a gente vê até como Kardec era visionário, né? Porque ele consegue enxergar, como nós vivemos hoje, a quebra de todas as barreiras comerciais, a quebra de todas as barreiras, vamos falar, geográficas, para que nós passássemos a viver em comunidade. Então, se nós pegarmos nesse momento, o nosso próprio corpo, né, a camisa vem de um lugar, o relógio vem de outro, o óculos vem de outro, e o nosso alimento, um prato de comida, cada alimento vem porque isso é da característica, e nenhuma região do planeta consegue produzir tudo aquilo que os seres humanos necessitam. Então, há essa necessidade de intercâmbio, como ele antecipou nesse capítulo 17 da Gênese. E assim, então, como aconteceu e como está acontecendo cada dia com passos mais largos no campo político, no campo econômico e no campo social, essa unidade, essa integração no mundo, ela deve acontecer também no campo religioso. Ele coloca isso como uma necessidade para cumprimento dessa promessa assinalada pelo evangelista João. Agora, se cada religião entende necessária a unidade, mas dentro do seu território, como que pode acontecer essa aproximação na fé? Como que ela pode acontecer? E ele fala, ela vai acontecer no campo neutro, a fim de chegarem todas as religiões e se encontrarem. Então, vamos pensar assim, eu relendo, né, essa parte da Gênese, me ocorreu como se nós pensássemos, vamos pensar assim, numa praça em que estão ali localizados todos os templos, né? O templo católico, o templo evangélico, o templo muçulmano, o templo espírita, todos os templos estão localizados de frente para essa praça. E cada templo tenta atrair, né, os seus, vamos chamar de fiéis, é assim que se fala, né, aqueles que professam essa fé, né? Cada um tenta atrair por meio das suas verdades, por meio da sua divulgação. Agora, onde que vai ocorrer essa integração, essa unidade? A meu ver, ela não vai acontecer dentro de nenhum dos templos. Ela vai acontecer nesse campo neutro que eu estou buscando essa imagem aqui, né, para essas palavras de Kardec, ela vai acontecer nesse campo neutro da praça. É onde nós nos encontramos desapegados e livres de todos os rótulos. E que atividade é essa? Que campo é esse? É o campo da caridade. É o campo do trabalho no bem. E para isso eu busco fundamento. Quando Jesus foi questionado por aquele doutor da lei, Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E essa vida eterna é essa sensação de paz absoluta que nós buscamos. É aquela sensação que Paulo tendo todo, Saulo, né, ainda Saulo, aquele doutor da lei realizado, uma carreira, né, uma carreira religiosa, que na verdade era uma carreira religiosa, política e profissional, ali no Sinédrio, admirado por todos, orgulho da raça, admirado, a figura mais exponencial que havia saído de Tarso. Todos os bens, tudo aquilo que ele necessitava, ele tinha. E ele olha ali para Estevão, naquele momento extremo, e aquele homem não tinha nada, estava despojado de tudo, mas tinha uma sensação de paz. Uma paz que ele, Saulo,
nunca experimentaram. Ele via nos olhos de Gesiel. Ele via em Gesiel aquela paz, aquela plenitude que ele não encontrava. É essa morada eterna que o doutor da lei foi buscar em Jesus. Senhor, o que devo fazer para merecer a vida eterna? É isso que nós buscamos, né? A plenitude, a autoiluminação. E aí o que Jesus fala? Aí ele vai nos contar a belíssima parábola do bom samaritano. Agora, há pouco, acho que eu comentei filho pródigo, do bom samaritano. É a parábola que nos fala da verdadeira caridade. E ele vai usar o samaritano justamente para abstrair de qualquer rótulo religioso. Porque o samaritano seria a última referência religiosa a ser buscada naquele momento. E ele vai buscar exatamente um samaritano, aquele que era mal visto por todos os judeus, né? Todos que não fossem da Samaria. E ele vai buscar, então, e ali ele mostra aquele. E aí ele faz, porque ele vai responder aquela pergunta, quando ele questiona, ele responde ao doutor da lei, era um doutor da lei, estava perguntando a ele, ele fala, o que está escrito na lei? Que ledes nela? Qual a sua interpretação? Amareis a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de toda alma, de todo espírito, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus assevera, faz isso e viverás. E aí o doutor da lei então fala, mas quem é o próximo? E ele vai demonstrar então, por meio da parábola, quem que havia sido próximo daquele que estava caído? Quem havia sido próximo daquele que estava em necessidade? O doutor da lei. E tem uma página belíssima de Emmanuel, no livro Fonte Viva, fala, aproveita. E ele trata, que é o título da lição, aproveita. E ele fala, então, que a ponte de união, Emmanuel usa até um certo pleonasmo para fortalecer essa ideia. A ponte de união com Deus é o próximo. E ele está comentando nessa lição, se dizeis amais a Deus e aborrece a teu irmão, na verdade estás mentindo. Então, se nós dizemos amar a Deus e não conseguimos amar aos nossos irmãos a quem não vemos, se não conseguimos amar, se nós quisermos amar a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar ao próximo a quem vemos, não seremos capazes de amar a Deus. Então, é nesse terreno neutro da caridade, no trabalho em favor do próximo, é que nós encontraremos, então, essa unidade das religiões. Eu vejo que nós já estamos caminhando nesse sentido. Nós vemos hoje instituições internacionais, instituições que atuam no mundo inteiro, que atuam em diversos países, já realizando esses trabalhos e se abstraindo de rótulos religiosos. Nós temos uma instituição que nasceu no Brasil, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos trazer como exemplo. Fraternidade Sem Fronteiras, ela abstrai de qualquer rótulo religioso, mas realiza hoje um trabalho maravilhoso em prol do ser humano. É isso? Então, esse terreno neutro é que nós encontraremos como aquele samaritano, né, para buscarmos essa identidade da fé. E aí Kardec, na sequência, ele vai trazer na Gênese o que caracteriza, quais são as características dessa religião agregadora, essas identificações para que a gente possa buscar essa integração. E aí ele fala, a religião integradora será aquela que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Então, ele vai mostrar a importância do progresso e aí honrando, né, aquela passagem que ele nos fala, se algum momento a ciência provar que os fundamentos espíritas estejam errados, e isso é muita coragem, né? Se algum momento a ciência provar que os fundamentos espíritas estão errados, que nós devemos abandonar os fundamentos espíritas e seguir com a religião. E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. À medida que a ciência avança, ela vai provando todos os fundamentos espíritas. E nós temos os livros
de André Luiz, livros escritos na década de 40, 50, e que a ciência médica hoje é que está se sentindo capaz de explicar parte daquilo que está lá. Que algumas partes ainda não são, como a própria glândula pineal, que não era nem conhecida na época, não sabia das extensões e do trabalho dela, só para citar um dos pontos, né? Então, a religião que agrega é aquela que satisfaz a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. É essa demanda, essa necessidade das pessoas que essa religião buscará atender. É aquela que não seja desmentida em nenhum ponto pela ciência positiva. Então, a ciência ela é capaz de continuar fazendo essa ponte, essa integração entre ciência e religião, como o Espiritismo veio fazer. Em vez de mobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem. O que mobiliza? Imobiliza a rigidez. Então, nós precisamos acompanhar, e como Kardec tem nos propõe, né, que a gente deva estudar e buscar esse conhecimento a cada momento, sem nos prendermos a dogmas, né? Que não for nem exclusivista, nem intolerante. Olha só, quando nós estamos nos julgando detentores de toda a verdade, isso é exclusivismo. E quando não toleramos qualquer divergência religiosa, isso é intolerância. Que for emancipadora da inteligência. Então, buscar, conhecer e questionar cada página. É dessa forma que nós vamos absorvendo esse conhecimento e ganhando consciência. Não admitir senão a fé racional. Saber. Porque saber é fundamental, né, ter essa crença, essa fé, como nós falamos, mas saber por que eu acredito. E e também honrando o Simão Pedro, né, sem buscar a fé racional, mas não a fé racionada, não é isso? Porque às vezes a gente vai racionalizando tanto a fé, que a nossa fé vai racionando também. Então nós temos que fortalecer a nossa fé. Não é racionar a fé, é racionalizar, não é isso? Cujo código moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais. Então, muitas vezes nós nos deparamos com essa questão. Eu não quero, assim, esse sofrimento do mundo, as coisas que estão acontecendo, inclusive no campo político, muitas vezes nos incomodam e a gente quer se abstrair. Eu não quero mais saber, não é isso. Esse não é o caminho. Eu preciso saber das necessidades sociais para que eu busque atender. Não é entrar no clima, é saber me colocar como como espectador. Eu saber tudo o que está acontecendo, mas não deixar que essas questões me abalem internamente. E, para isso, um dos caminhos é nós buscarmos sempre essa questão do ponto de vista que nos fala Kardec, é não ficar tomando partidarismos, porque isso nos tira a capacidade de análise do todo, né? Que seja mais apropriada a fundar na terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então, cumprindo, finalmente, atendendo aquele convite que Jesus fez a Simão e André de fundar esse reino. Como? Por meio da prática e da fraternidade. E qual que é a base sobre a qual vai se assentar essa fraternidade? É exatamente a fé. Agora, o que nos moverá nesse sentido, no sentido dessa fraternidade? O que vai nos mover como seres humanos? Por que os seres humanos, se está tudo bem, nós não buscamos mudança. O que vai fazer com que nós busquemos esse só pastor? Sair desses exclusivismos, sair das nossas caixinhas, sair dos nossos... Vamos entender bem aqui, né? Porque o templo de pedra é necessário, mas a gente vê, né, essa passagem simbólica de Jesus. Aquela passagem tem um simbolismo enorme. Quando
os discípulos estão, né, saem do templo com Jesus e convidam para que Jesus admire as dimensões arquitetônicas do templo. E estavam todos maravilhados com a dimensão arquitetônica. E o que é que Jesus fala? Não restará pedra sobre pedra. E nós sabemos que menos de 50 anos depois, em uma invasão, o templo de Jerusalém é destruído, como foi destruído várias vezes. E aí nós vamos entender, só para a gente entender um pouco melhor essa passagem, é pensar em toda a trajetória do povo hebreu. Aquele povo que estava no deserto e que caminhou 40 anos no deserto, e ali no deserto, as 12 tribos de Israel, elas conseguiam conviver em paz, conseguiam conviver em harmonia, e quando atingem a terra prometida, aí vão se estabelecer, vão buscar as comunhões, agora não com Deus, mas com o poder econômico e com os assírios, na época, e vão pensar nas questões patrimonialistas e vão se distanciando da fé. E ali, então, Davi, né, em 1000 anos antes de Cristo, Davi propõe a construir o grande templo. E aí o profeta Isaías é categórico quando ele nos fala. O Altíssimo não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. O Altíssimo não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. Então nós precisamos, qual que é o templo? Qual que é o templo verdadeiro? Aquele que porque os nossos templos, em algum momento nós precisaremos sair. Em algum momento precisaremos sair. O próprio desencarne nos tira do templo de pedra. E qual que é o templo que eu levo comigo? É aquele templo que Jesus nos falou. O reino de Deus está dentro de vós. Então, esse é o verdadeiro reino que nós precisamos construir dentro de nós. Sairmos desses exclusivismos da fé, saímos da intolerância religiosa, saímos das pretensões de nos acharmos superiores aos outros, e Haroldo até brinca, né? Muitas vezes nós, não sei se alguns dos irmãos que nos ouvem nesse momento já assistiram algumas palestras com a irmã Aila, e Haroldo realiza vários eventos juntamente com ela, que é uma irmã católica, e ele comenta, acho que alguns espíritas devem falar assim, nossa, ela vai ter que percorrer um longo caminho ainda para chegar no espiritismo, para que ela possa, vou falar assim, iluminar-se, né? Será? Nós sabemos, e os relatos que nos trazem, é que as comunhões religiosas, elas continuam existindo no plano espiritual, as afinidades. Nem todos os espíritos, por se saberem ali imortais, se tornam espíritas, guardam os seus fundamentos de fé, as suas comunhões, guardam. E dessa forma a gente muitas vezes ouve Dr. Bezerra se dirigindo aos espíritos espíritas, se referindo aos espíritos que são espíritos que nos guiam, que nos orientam na nossa seara. Exclusivismo não é fundamento, apoio para que a gente também consiga cumprir os nossos objetivos. E nos apoiam. Agora, vão deixar de assistir outros irmãos? Não. Naquele livro Voltei, a gente vê o irmão Jacó, profundamente desapontado, ele que havia sido um grande trabalhador na doutrina, no movimento espírita, e ele desapontado com a falta de luz, a falta de luz própria, a ausência de luz própria, quando ele desencarnou, e um grande objetivo nosso é da autoiluminação, né? Esse talvez seja o principal objetivo nosso, evolutivo. E aí, ele que havia sido extremamente crítico, né, de irmãos de outras crenças religiosas, em um momento ele vai ali trabalhar, né, retomar os trabalhos no plano espiritual agora, de assistência, de apoio,
E em determinado momento ele se encontra sozinho e se depara com um grupo de irmãos, podemos chamar dissidentes religiosos. E aí poderia bater medo, mas não bate medo. E ele é tocado de uma compaixão por aqueles irmãos e dirige uma palavra. E eles falavam, né, olha, você que, enquanto encarnado, tentava nos esclarecer lá no centro, e agora a gente observa que você não tem a luz própria. Isso não foi fator de revolta para ele? Pelo contrário, ele se toca de compaixão e busca acolher e ajudar aqueles irmãos. E nesse momento ele percebe que uma luz se faz e ele busca saber de quem é essa luz, de onde provém, e aí o mentor fala, essa provém de você, que agora você está tocado desse sentimento bom, do sentimento de verdadeira caridade, de compaixão, que extrapola qualquer rótulo religioso. E é esse momento, então, que nós precisamos alcançar, sair das nossas caixinhas e alcançar, porque as pessoas estão buscando. E lembrar, né, que as pessoas estão buscando, a gente lembra aquela história comentada por Adelino da Silveira com Chico, e ele conta que era o momento, o Chico estava com 88 anos de idade e doente, ele não conseguia ir até o centro, e as pessoas buscavam Chico na sua casa, e Adelino estava com ele naquele dia, e quando abriram os portões, eram quarteirões de pessoas que estavam ali buscando estar com Chico, alguns só para ouvir sua palavra, alguns para receber um abraço, alguns só para tocá-lo, alguns para afastar, para receber uma página, porque haviam perdido, né? Perdido um ente querido, outros para que a sua palavra comovedora pudesse afastar qualquer ideia de desânimo, de suicídio. E Adelino fica, então, admirado de ver todas aquelas pessoas, e ele pensa, né? Fala, puxa vida, olha a aura desse homem, que só a irradiação dele, e ele observava que as pessoas só de estarem ali na frente do Chico, saíam com um olhar e um sorriso nos lábios, um olhar diferente, aquela aura, só de estar naquela aura, trazia transformação. E ele fala que então Chico percebeu seu pensamento e lhe dirige assim, Adelino, eu fico pensando na bondade dessas pessoas em virem me visitar. Eu que já estou quase morto, o que eu posso oferecer a elas? O que você me diz? Por que essas pessoas me procuram, Adelino? E Adelino, então, se vê ali na iminência de uma resposta fácil, mas que talvez pudesse ferir a humildade que Chico negava, mas a humildade que era característica. Então ele pensa, ele vai buscar na figura de Jesus, quando aquelas multidões o procuravam, esperavam nas estradas, o buscavam no lago, rodeavam as casas onde ele pernoitava, buscando alguns momentos breves para que pudesse estar com ele. E ele pensou, né, naquela multidão, naquela passagem da mulher hemorroísa, quando Pedro fala, Senhor, mas uma multidão o oprime nesse momento, uma multidão te toca, quando Jesus pergunta quem me toca. E ele lembrou de Zaqueu, que subiu na árvore para que pudesse ver Jesus. E aí, então, ele falou, inspiradamente, Chico, parece que essas pessoas estão com saudades de Jesus. E aí, então, Chico nada responde e continua recebendo cada pessoa e beijando-lhe as mãos. Beijando as mãos de todos aqueles quarteirões que passavam pelo seu portão. E, ao final do dia, já anoitecendo, ele observa que os lábios de Chico começavam a sangrar, de secos, de tanto beijar as mãos daquelas pessoas. E aí Adelino, então, agora lhe dirige uma pergunta. Chico, por que você beija a mão de todas essas pessoas? E Chico responde,
é porque não posso me curvar e beijar os pés. É porque não posso me curvar e beijar os pés. Essas histórias do Chico nos comovem profundamente, nos tocam, mas eu queria deixar uma reflexão final. Chico, com a sua aura que irradiava a dezenas de metros, ou talvez a centenas, não está mais conosco. E as multidões continuam a procurar, talvez agora não se acotovelando nos quarteirões, mas buscando-nos no nosso trabalho, buscando-nos, que seja numa fila de supermercado, que seja numa fila de banco, que seja num grupo, as pessoas continuam a buscar. E podemos dizer seguramente, é muita saudade de Jesus. É muita saudade. E o que temos nós para oferecermos? Se nós não podemos, e se eu não posso beijar os pés, nem as mãos, o que nós podemos oferecer? E aí, no livro Fonte Viva também, Emmanuel comenta aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, e quando a multidão estava faminta ali, né? Essa multidão faminta buscando Jesus, que nós estamos tratando, e ela estava ali há 3 dias, e os discípulos procuram, mestre, as pessoas estão com fome, dispensa-lhes, para que eles possam buscar alimento. E Jesus responde, não posso dispensar-lhes, porque irão desfalecer nos caminhos. Estão há 3 dias com fome. E os discípulos, então, que fazer, mestre? E ele pede, né? Busca o que temos para oferecer. E conseguem ali arrebanhar uns 7 pães e alguns peixinhos, como nos fala a passagem. E entregam a Jesus, e Jesus multiplica. E aí, então, é o nome dessa mensagem de Emmanuel, que tendes. Porque foi necessário que tivesse alguns pães e alguns peixes para que Jesus pudesse multiplicar. Ele poderia materializar do nada? Poderia. Mas ele contou. E nada nos fala na passagem se esses peixes e esses pães haviam sido levados pelos apóstolos. Ou se estavam nas mãos de alguns daqueles 4.000 ou 5.000. Eram 2 multiplicações, uma de 4.000 pessoas, uma de 5.000 pessoas. Se aqueles peixes estavam nas mãos de alguém que estava ali. Quais os recursos que nós temos para oferecer, meus amigos, para que a gente possa adentrar nessa nova etapa da Terra? O que eu tenho de meu para oferecer? E é dessa forma que nós todos vamos crescer no conjunto, nessa união. Eu não cresço sozinho, eu não cresço no outro. Nós crescemos na nossa união. E é isso que nós devemos buscar. Um só pastor, um só rebanho. E é nesse momento que nós elevamos o pensamento ao Mestre, para agradecer por esta oportunidade bendita, de buscarmos uma vez mais o entendimento da sua mensagem, da sua palavra, e que Ele nos sustente, para que nós possamos nos filiar dentre aqueles 500 da Galileia, e sejamos também capazes de levar a sua palavra, não pelas bocas, não pela nossa boca apenas, mas que a nossa boca se povoe de palavras confortadoras, de palavras de esperança, nesse momento que nós estamos transpondo. Mas que os nossos olhos sejam capazes de já divisar esse nascer da nova era. Que nós sejamos capazes de contemplar o horizonte e ver o sol que já se irradia e transmitir essa certeza aos companheiros de jornada, para que não desfaleçam, para que perseverem e que digamos a todos eles, estamos juntos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre.